Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma renomada escola particular onde a excelência acadêmica e a tradição são pilares, o professor Bernard desfruta da reputação de ser um homem rígido, exigente e, às vezes, intimidador. Seu estilo de ensino, embora metódico, é marcado por um autoritarismo que silencia até os alunos mais tímidos. Seus comentários ásperos e tom condescendente, especialmente com alunos que considera menos promissores, fazem dele uma figura temida nos corredores da escola. Ele leciona para uma turma de alunos de diferentes origens, um microcosmo que reflete a diversidade da sociedade atual. Entre elas está Amina, uma jovem negra de 15 anos. Quieta, discreta, mas incrivelmente estudiosa, Amina é uma aluna que prefere observar a se impor. Seu comportamento calmo e focado esconde uma inteligência aguçada e uma curiosidade insaciável, mas ela não atrai a atenção dos professores, que às vezes a consideram transparente. Mesmo assim, Amina se esforça. Para ela, cada tarefa é uma oportunidade de provar, acima de tudo para si mesma, que é capaz de ter sucesso. Um dia, durante uma aula de matemática, Amina comete um pequeno erro ao resolver um problema no quadro. Uma confusão simples quase imperceptível. O professor Bernard, no entanto, vê isso como uma oportunidade para expressar sua irritação. Frustrado com outros acontecimentos do dia, ele projeta sua irritação em Amina. É este o resultado do seu esforço, disse ele friamente. Você se acha inteligente, mas claramente não tem o que é preciso para ir longe. Talvez seja melhor se concentrar em tarefas mais ao seu alcance. A sala de aula, normalmente barulhenta, de repente fica em silêncio. Os alunos trocam olhares furtivos, inquietos com a cena que se desenrola. A humilhação paira no ar palpável. Bernard continua, com as palavras se tornando mais incisivas. Você não pode esperar que todos entendam esses conceitos o tempo todo, não é, Amina? Algumas pessoas simplesmente não têm jeito para isso. Há quem tenha sucesso e quem fracasse. Você vai ter que se acostumar. Por baixo dos óculos, os olhos de Amina estão fixos no quadro, as mãos entrelaçadas ao lado do corpo. Ela não chora, mas a dor em seus olhos é evidente. As palavras da professora ferem não apenas pela crueldade, mas também por despertarem antigas inseguranças. Ela sente o peso dos olhares dos colegas pressionando seus ombros, mas se recusa a ceder à raiva ou às lágrimas. Respira fundo, repetindo a si mesma repetidamente que precisa se manter forte. O silêncio se arrasta pesado até que Bernard, satisfeito com o efeito, se afasta dela para continuar sua aula. Os outros alunos que haviam presenciado a cena voltam, constrangidos, aos seus cadernos. Alguns trocam olhares empáticos para Amina, mas ninguém ousa intervir, com medo de se tornar o próximo alvo de Bernard. A aula recomeça como se nada tivesse acontecido, mas o clima é pesado. Amina, por outro lado, permanece calma por fora, mas por dentro suas emoções fervem. Ela se sente diminuída, menosprezada por alguém que deveria encorajá-la, não denegri-la. No entanto, ela se recusa a responder à provocação. Ela sabe que há batalhas que não se vencem gritando mais alto, mas mantendo a dignidade mesmo na diversidade. Enquanto isso, boatos começam a circular pelos corredores da escola. Alguns alunos relataram um incidente aos amigos, chocados com a implacabilidade de Bernard. Mas ninguém ainda sabe que por trás dessa jovem discreta se esconde uma verdade que Bernard, sem dúvida, preferiria saber antes de agir. O que o professor Bernard não sabe é que Amina é filha de Madame Diallo, a diretora da escola. De ascendência senegalesa, Madame Diallo ascendeu na hierarquia do sistema educacional com determinação inabalável. Ela construiu uma reputação por sua inteligência, trabalho árduo e compromisso em criar um ambiente onde todos os alunos, independentemente de sua origem, possam prosperar plenamente. Sob seu olhar atento, ela estabeleceu com sucesso uma cultura de inclusão em uma instituição frequentemente marcada por privilégios de classe e estereótipos. Ela é respeitada tanto por sua autoridade inquestionável quanto por sua capacidade de se manter firme diante da injustiça, mantendo uma abordagem empática. Amina, ciente da importância da mãe, sempre se certificou de não se destacar nesse relacionamento. Queria que seu desempenho acadêmico e sua atitude falassem por ela, que fossem julgadas por suas realizações e não por seu status familiar. Nos corredores da escola, preferia manter-se discreta, longe dos holofotes que sua mãe projetava. No entanto, naquele dia, a injustiça flagrante que sofrerá era insuportável para suportar sozinha. Ao voltar para casa com o coração ainda pesado de humilhação, decidiu contar o incidente à mãe.
Quando a senhora Diallo ouviu a filha contar o episódio, não reagiu imediatamente. Deixou Amina falar sem interromper, observando atentamente cada palavra, cada emoção que emergia de sua história. Embora Amina não pedisse nada em particular, nem represálias contra o professor Bernardi, nem tratamento preferencial, estava claro para a mãe que aquela afronta ia muito além de uma simples reprimenda em sala de aula. A humilhação sofrida pela filha não era apenas uma questão de disciplina, mas um ataque à sua dignidade, exacerbado por conotações racistas que não podiam passar sem contestação. O silêncio da senhora Diallo naquele momento é carregado de reflexão. Como diretora, ela está ciente da responsabilidade que tem para com toda a comunidade escolar. Ela sabe que não pode se dar ao luxo de reagir apenas como mãe. Mas como uma mulher negra que enfrentou discriminação ao longo de sua carreira, ela não pode ignorar o que sua filha vivenciou. É um dilema delicado. Amina, por outro lado, permanece calma. Ela herdou a força silenciosa da mãe, capaz de conter suas emoções, embora saiba que o silêncio às vezes pode ser mais poderoso do que uma reação impulsiva. No entanto, por trás dessa aparência controlada, sua tristeza e sentimento de injustiça são palpáveis. Ela não exige favores nem vingança, mas simplesmente busca conforto e um ouvido compreensivo. É essa maturidade que impressiona sua mãe, fortalecendo sua determinação de agir com discernimento. Na manhã seguinte, após uma noite de reflexão, Madame Diallo sabia que não podia deixar aquele incidente passar em branco. Ela decidiu primeiro dedicar um tempo para analisar a situação profissionalmente. Afinal, Bernardi não era um estranho na escola. Era um professor experiente, conhecido por sua autoridade rigorosa e métodos de ensino rígidos. No entanto, embora suas exigências às vezes fossem consideradas excessivas, suas atitudes nunca haviam sido tão abertamente discriminatórias. Com Amina, o limite havia sido ultrapassado. Como diretora, a senhora Diallo é responsável por manter um ambiente respeitoso, equitativo e seguro para todos os seus alunos. Ela é particularmente sensível a essas questões de inclusão, tendo superado inúmeros obstáculos ao longo de sua carreira como mulher negra em um ambiente onde estereótipos e preconceitos raciais persistem. Para ela, este incidente não é simplesmente um caso de indisciplina ou ensino deficiente, mas uma afronta aos princípios fundamentais que ela defende em sua escola. Após consultar seus assistentes para avaliar a extensão da situação, a senhora Diallo toma uma decisão. Precisa observar o comportamento do professor Bernardi mais de perto antes de tomar medidas mais concretas. Sem aviso prévio, decide assistir discretamente a uma de suas aulas. Ela quer verificar com seus próprios olhos se há um padrão recorrente em sua atitude em relação aos alunos, especialmente aqueles de minorias. Ela entra na sala discretamente e senta-se no fundo, uma presença calma, mas significativa. O professor Bernardi, surpreso com a aparição repentina do diretor, sente inicialmente uma descarga de adrenalina. Ciente de estar sendo observado, esforça-se para demonstrar sua eficiência e manter um tom cortês com os alunos, redobrando os esforços para evitar qualquer deslize. Elogia os alunos que participam ativamente e parece mais atento do que o habitual. Mas apesar de seus aparentes esforços, sua atitude em relação a certos alunos, particularmente aqueles que não atendem aos padrões acadêmicos que ele preza, permanece marcada por um desprezo latente. Sua condescendência é sutil, seus comentários passivo-agressivos, mas claros o suficiente para que aqueles que os recebem sintam o peso de seu julgamento. À medida que a aula avança, a senhora Diallo anota mentalmente cada palavra, cada interação. Ela observa a dinâmica de poder em jogo na sala, especialmente entre alunos de origens privilegiadas que parecem poupados dos comentários ásperos da professora. Ela também percebe que aqueles que, como Amina, são mais reservados ou vêm de origens diferentes, são alvos mais frequentes de comentários críticos ou depreciativos. Ao final da aula, Bernardi, satisfeito com seu desempenho e certo de ter causado uma boa impressão, pensou que a presença da diretora fazia parte de um processo rotineiro de avaliação. Mas quando o sinal tocou, a senhora Diallo não saiu simplesmente da sala com os alunos. Pelo contrário, levantou-se lentamente e caminhou em direção à professora. Senhor Bernardi, o senhor teria um momento? Gostaria de conversar na minha sala, disse ela calmamente, mas com uma autoridade que não deixava espaço para discussão. Bernardi, embora ligeiramente surpreso, concorda, sem perceber o teor da conversa que se seguiria. Nos corredores ele caminha atrás da diretora, vagamente se perguntando o que poderia justificar aquela entrevista. Talvez uma questão administrativa ou um comentário sobre seus métodos de ensino. Ele tenta se tranquilizar, convencido de que não fez nada de repreensível.
No escritório de Madame Diallo, a atmosfera é diferente. As paredes, decoradas com citações inspiradoras sobre educação e diversidade, refletem os valores que ela defende. Ela se senta à mesa, alisando seus papéis antes de voltar seu olhar firme para Bernard. Ele se senta, desconfortável, à sua frente. Professor Bernard, vim à sua aula esta manhã por um motivo muito específico, começa a senhora Diallo com uma voz calma, mas comedida. O que observei não foi totalmente surpreendente, mas confirma minhas preocupações. Ontem o senhor teve uma conversa com uma de suas alunas, Amina, que eu gostaria que discutíssemos. Bernard, sentindo que a conversa estava tomando um rumo mais sério, endireita-se ligeiramente, pronto para se justificar. Sim, senhora diretora. Amina. Houve um mal-entendido, mas eu simplesmente corrigi o erro dela, como faria com qualquer outro aluno. Eu me esforço para ser justo e aplicar os mesmos padrões a todos. A senhora Diallo assente lentamente, mas seus olhos permanecem fixos em Bernard, perfurando sua segurança com uma lucidez implacável. Não tenho dúvidas sobre suas intenções de manter altos padrões acadêmicos, senhor Bernard. No entanto, o que vi e ouvi ontem foi além da simples correção de um erro. Seus comentários assumiram um caráter humilhante, e suas palavras insinuaram que alguns alunos, por sua origem ou atitude, jamais estariam à altura. Bernard, subitamente ciente da gravidade da conversa, tenta minimizar o impacto de suas palavras. Senhora diretora, eu não discrimino meus alunos. Sou exigente, sim, mas justo. A senhora Diallo levantou a mão levemente para interromper. Altos padrões são uma virtude, mas humilhação não. O que você talvez não saiba é que a Amina é minha filha. Mas isso não importa aqui. Ela poderia ter sido qualquer outra aluna. O que quero enfatizar é que nesta escola promovemos igualdade, respeito e inclusão. O que vi na sua aula não reflete esses valores. Bernard permanece em silêncio, o impacto das palavras de Madame Diallo penetrando em sua mente. De repente ele percebe que não está sendo julgado apenas por um erro isolado, mas por uma atitude mais profunda, enraizada em preconceitos que talvez nunca tenha enfrentado. A senhora Diallo se inclina ligeiramente para a frente, sem tirar o olhar penetrante de Bernard. Espero que o senhor Bernard, considere seriamente o impacto de suas palavras e ações sobre seus alunos. O que o senhor disse a Amina não se apaga facilmente, especialmente quando suas palavras ressoam com estereótipos nocivos. Ela faz uma pausa, dando tempo para Bernard absorver suas palavras. Também lhe pedirei que se desculpe com Amina publicamente. Não se trata apenas de uma questão de educação. É essencial que seus alunos, sejam eles diretamente afetados ou meros espectadores, entendam que esse tipo de comportamento jamais será tolerado. Bernard, já tenso, começa a abrir a boca para se defender, mas a senhora Diallo levanta a mão delicadamente, interrompendo-o com firmeza e gentileza. Eu entendo que o senhor acredita que não agiu intencionalmente de forma ofensiva. Mas, senhor Bernard, a intenção não justifica o impacto. O que o senhor disse a Amina não só a humilhou, como também criou uma dinâmica de medo e insegurança na sala de aula. O senhor é uma figura de autoridade. Suas palavras e ações têm um peso imenso. Elas podem elevar ou esmagar. Ela se endireita um pouco, parando um momento para organizar os pensamentos antes de concluir. Nesta escola construímos um ambiente onde cada aluno, independentemente de sua origem ou histórico, se sente respeitado e incentivado a ser o melhor que pode ser. Não toleramos que professores, consciente ou inconscientemente, perpetuem comportamentos divisionistas. O senhor tem uma chance de corrigir isso, senhor Bernard. Aproveite. Pense em como pode usar sua posição para apoiar seus alunos em vez de desencorajá-los. Deixo isso para o senhor considerar. A tensão na sala é palpável. Bernard, visivelmente abalado, concorda. As palavras da diretora o afetaram profundamente. Ele percebe que esta entrevista não é apenas um aviso ou advertência. É um ponto de virada, não apenas em sua carreira, mas talvez em seu estilo de ensino. Ele sai da sala de Madame Diallo em silêncio, com a mente fervilhando de pensamentos, suas certezas abaladas. Ao retornar à sala de aula na manhã seguinte, Bernard se sente nervoso. Passou a noite pensando nas palavras de Madame Diallo. Pela primeira vez, ele se dá conta de como é percebido pelos alunos, especialmente por aqueles que, como Amina, não se sentem vistos ou valorizados. Ele se lembra dos comentários dela, daquele tom condescendente que sempre justificou com seus padrões profissionais. Mas talvez fosse mais uma máscara para esconder seus próprios preconceitos. O momento da verdade chega quando todos os alunos estão sentados, seus olhares o seguindo discretamente enquanto ele caminha para a frente da sala.
Os alunos estão acostumados a ver Bernard como uma figura de autoridade inabalável, mas hoje, algo parece diferente. Ele respira fundo e se vira para Mina, que está sentada na primeira fila de cabeça baixa, ainda reservada e estudiosa. A Mina ele começa com a voz hesitante, mas determinada: gostaria de me desculpar. Ontem eu disse coisas injustas e dolorosas. Eu a humilhei na frente da turma e reconheço que minhas palavras não foram apenas inapropriadas, mas também inaceitáveis. Sinto muito. A sala inteira prende a respiração. É um momento incomum para eles verem um professor, especialmente Bernard, admitir que estão errados. O silêncio é pesado, mas a Mina ergue os olhos lentamente, surpresa com as palavras inesperadas. Ela acena levemente em concordância, embora a emoção que transparece em seu rosto seja difícil de decifrar. Bernard então se virou para toda a turma. Quero que todos saibam que o que fiz ontem não foi um exemplo de bom professor. Estamos todos aqui para aprender, e isso me inclui. Prometo fazer o meu melhor para garantir que isso nunca mais aconteça e para garantir que cada um de vocês se sinta valorizado e respeitado. Os alunos, chocados com a confissão pública, trocam olhares incertos. Alguns se comovem com a sinceridade do momento, outros permanecem céticos. No entanto, uma nova atmosfera parece estar se instalando na sala de aula. Uma rachadura na rígida autoridade de Bernard se abriu, e nessa falha, o potencial para a mudança começa a emergir. Ao sair da sala de aula mais tarde naquele dia, a Mina se sente um pouco mais leve, mas os ecos da humilhação ainda ressoam dentro dela. Não é algo que se apague tão facilmente, especialmente quando ela se lembra de como foi exposta diante dos colegas. No entanto, ela percebe que algo importante aconteceu. Bernard, este homem inflexível e orgulhoso, não apenas reconheceu seu erro, mas também demonstrou vulnerabilidade ao admitir publicamente seu erro. É um gesto raro, especialmente vindo de alguém que representa uma figura de autoridade rígida. A Mina não consegue deixar de se perguntar se este momento marcará uma verdadeira virada na maneira como Bernard ensina e talvez na maneira como outros professores veem seus alunos. Ao sair da escola para ir para casa, o sol do fim da tarde banha o campus com uma luz dourada. A Mina caminha lentamente e imersa em pensamentos. Ela se lembra de seus colegas de classe permanecerem em silêncio durante o incidente, envergonhados ou assustados demais para intervir. Aquele silêncio pesado foi quase mais doloroso do que as palavras de Bernard. Mas agora, com o pedido público de desculpas de sua professora, ela sente que algo mudou na dinâmica da sala de aula. Ela espera que isso incentive outros alunos a deixarem de se esconder e defenderem o que é certo, mesmo que isso signifique desafiar uma figura de autoridade. Em casa, a Mina encontra sua mãe, Madame Diallo, sentada na sala de estar com um livro. Ao ver a filha, um sorriso gentil ilumina o rosto da diretora, mas é tingido pela preocupação maternal que ela sempre carrega. Sem dizer uma palavra, a Mina senta-se ao lado dela. O silêncio delas é confortável, repleto de compreensão. A Mina sabe que sua mãe foi a força motriz por trás dessa transformação, mas não precisa dizer isso em voz alta. Elas compartilham uma cumplicidade tácita que transcende as palavras. A senhora Diallo, por sua vez, sabe que o caminho para um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo é repleto de obstáculos. Ao longo de sua carreira, ela observou que os preconceitos costumam estar profundamente enraizados, mesmo em instituições que se orgulham de sua diversidade. Mas ela também sabe que a mudança não acontece da noite para o dia. Hoje ela deu um passo à frente por Mina, mas também por todos os alunos desta escola que um dia possam se encontrar na mesma situação. Nos dias que se seguiram, a Mina se concentrou nos estudos com intensidade renovada, como se o incidente com Bernard tivesse despertado nela uma força que ela desconhecia possuir. A humilhação que sentiu diante de toda a turma não desapareceu, mas ela se recusou a deixar que isso a definisse ou manchasse seu desempenho acadêmico. A cada dia, ela escolhia recorrer à experiência para se fortalecer. O que poderia ter sido uma fonte de desânimo se transformou em um motor silencioso, alimentando sua determinação de vencer, não para provar nada aos seus detratores, mas para si mesma. A Mina mergulha em seus livros, cadernos e projetos escolares com uma disciplina quase meditativa. Ela ocupa um lugar na primeira fila, participando mais plenamente das aulas, sem deixar espaço para distrações. Cada matéria que estuda se torna uma oportunidade de se destacar, de demonstrar que nem a humilhação nem o preconceito podem impedi-la de atingir seus objetivos. Suas notas, já excelentes, continuam melhorando, atraindo a atenção de alguns professores e alunos que antes a subestimavam ou ignoravam.
Ao seu redor, seus colegas, antes testemunhas silenciosas da humilhação pública que sofreu, começam a olhá-la de forma diferente. Amina nunca buscou atenção, preferindo se mover discretamente, mas a aprovação pela qual passou mudou a percepção que tinham dela. Não se trata de uma admiração ruidosa ou ostensiva, mas sim de um respeito tácito, quase palpável. Seus colegas reconhecem que ela enfrentou uma situação difícil com rara dignidade. Alguns que normalmente evitavam conversar com ela começam a fazer perguntas sobre seus deveres de casa e a pedir ajuda com projetos. Outros, mais introspectivos, a cumprimentam nos corredores com um carinho que nunca antes haviam demonstrado. Um dia, durante o intervalo do almoço, uma aluna de sua turma, Lea, veio sentar-se ao seu lado. Lea, conhecida por ser popular e estar sempre cercada de pessoas, nunca havia prestado atenção em Amina antes. Ela se inclinou levemente e, em voz baixa, mas sincera, disse: "O que você fez, a maneira como reagiu. Foi realmente corajoso." Amina, surpresa, ergueu os olhos do livro e sorriu suavemente. Não precisou responder muito, pois sabia que Lea entendia o significado daquelas palavras. Não foi um reconhecimento em voz alta, mas um gesto significativo, um sinal de que as atitudes estavam começando a mudar, mesmo entre aqueles que pareciam indiferentes. Amina também sente uma mudança sutil em seus professores. Alguns, como sua professora de ciências, a senhora Martin, agora lhe oferecem palavras de incentivo com mais frequência. Eles parecem ver nela não apenas a aluna brilhante que sempre foi, mas também a jovem resiliente e forte que superou a injustiça. Os olhares que lhe lançam não são mais marcados pela pena, mas sim por genuína gratidão. Ela agora é vista como alguém capaz de transformar a adversidade em força. O professor Bernard, por sua vez, mantém-se discreto. Desde seu pedido público de desculpas, evita falar diretamente com Amina em sala de aula, mas seus métodos de ensino mudaram. Está mais atento às necessidades dos alunos, mais paciente e comedido em suas observações. Não busca mais humilhar ou impor sua autoridade pela força. Seus colegas e alguns alunos notaram. Sua abordagem está mais sutil e, embora a mudança ainda esteja em andamento, ele parece ter aprendido a lição. Amina, por sua vez, não espera mais nada dele. O principal para ela é continuar seu caminho, sem se preocupar com os arrependimentos ou a falta de jeito dos outros. Em casa, Madame Diallo observa a transformação da filha com um orgulho silencioso. Ela sabe que o incidente com Bernard poderia ter abalado a confiança de Amina, mas, em vez disso, a fortaleceu. Como mãe e diretora de escola, ela sente profunda satisfação em ver a filha não se deixar abater pela injustiça, mas sim crescer com ela. Nas semanas seguintes, Amina tornou-se uma figura discreta, porém respeitada, na escola. O que ela havia vivenciado não era mais visto apenas como uma humilhação, mas como uma lição de coragem e resiliência. Ela não apenas superou um obstáculo pessoal, mas, involuntariamente, ajudou a abrir mentes e a reforçar a ideia de que, nesta escola, todo aluno merece ser tratado com respeito e dignidade, independentemente de sua origem. E embora Amina continue a avançar com a discrição que a caracteriza, ela agora carrega consigo uma confiança renovada. Ela sabe que é capaz de enfrentar situações difíceis e que, apesar dos desafios que a aguardam, tem a força para permanecer fiel a si mesma, para transformar a adversidade em uma oportunidade de crescimento. Ela não é mais apenas a aluna reservada no fundo da sala. Ela se tornou discretamente um modelo de resiliência e dignidade para todos ao seu redor. Ao final do ano letivo, Amina recebeu diversos prêmios por seus excelentes resultados e sua contribuição para a escola. Ao subir ao palco para receber o prêmio, foi recebida com aplausos calorosos e prolongados. Ela então encontrou o olhar da mãe e, naquele momento, houve mais do que orgulho, houve reconhecimento por tudo o que haviam conquistado juntas, não apenas como família, mas como figuras transformadoras naquela escola. Para Amina, esta história é apenas um capítulo entre muitos. Mas ela sabe que o que vivenciou não apenas moldou sua própria força, mas também marcou um passo importante na forma como a escola trata seus alunos. Amina, agora confiante em si mesma e em sua capacidade de enfrentar a injustiça, sabe que o futuro ainda reserva desafios, mas está pronta. Ela se tornou uma força silenciosa, porém poderosa, pronta para continuar seu caminho, sem nunca abrir mão de sua dignidade ou de seus princípios. E nos corredores da escola, muito depois de esse episódio ter sido esquecido por alguns, o espírito de Amina, sua resiliência e sua coragem continuam sendo um exemplo para todos aqueles que buscam entender o verdadeiro significado do respeito e da força interior.